Olá pessoal, bom dia, bom dia a todos aqui que forem entrando, né? Como que foi ontem, Dia dos Namorados? Espero que tenha sido bacana aí para todo mundo. E para quem está entrando aqui agora pela primeira vez, vou falar um pouquinho do UOL, né? O que é o UOL? O UOL é We Are One, nós somos um. E o UOL antigamente, quando ele começou, há 20 anos atrás, não chega a ser há 20 anos atrás, não, há 20 anos atrás eu comecei nesse mundo das terapias, mas um bom tempo atrás, o UOL era um espaço físico, onde a gente tinha aula de yoga, tinha aula de dança do ventre, tinha aula de dança sênior, então era um espaço bem bacana. E aí eu fui morar no Rio e esse espaço mudou um pouquinho. Tá, oi Rodrigo, beleza? Oi Silvana, beleza? Vamos entrando aqui, sejam muito bem-vindos. Então tô contando um pouquinho, Silvana, que aqui o UOL era um espaço físico, que chamava We Are One. Oi Graça, seja bem-vinda. E nesse espaço a gente tinha várias atividades, sabe, gratuitas. A gente tinha dança sênior, dança do ventre, yoga. O yoga ficou um tempo bom, né? Ficamos um tempo bom com o yoga aqui. E aí o UOL, quando foi em 2015, eu fui morar no Rio. E aí o UOL deu um intervalo, ele parou um pouco. Engraçado que nessa época ainda continuou o professor de yoga aqui, um tempo, né? E aí depois o yoga parou, porque eu fui morar no Rio e não tinha como administrar um negócio à distância, naquela época, né? E aí eu voltei para Belo Horizonte e a gente resolveu em fevereiro desse ano passar o UOL para digital. Então o UOL passou para o digital com o objetivo da gente trazer. Começou, né, com as lives do One of Us, que é essa série, onde a gente traz sempre pessoas bacanas para falar com a gente, né? E é isso. E continua até hoje. Então começou antes da pandemia aí. Então sejam muito bem-vindos aí o Beto, a Carol, né? A Graça. E hoje eu vou receber uma pessoa ilustre aqui, que é a Silvana. A Silvana vai falar com a gente sobre shiatsu. A Silvana é uma pessoa muito querida, sabe? Eu conheci ela numa clínica que a gente trabalhava. E Silvana Soares, né? Só que eu vim pra cá porque eu tenho um espaço aqui onde eu faço a live. Aí o Beto, Silvana, o Beto virou pra mim e falou assim: manda um abraço pra Silvaninha. Falei, nossa Silvaninha. O som tá ruim, gente? Fala aí pra mim se o som tá ruim. Ah, tá. Ele falou que o microfone tá balançando. Vou tentar ficar com ele parado aqui um pouco. Porque eu não paro, né? Então, eu fico mexendo o tempo inteiro. Então é isso. A Silvana é uma pessoa muito querida mesmo. Então, é uma honra recebê-la aqui, porque ela relutou um pouquinho em aceitar meu convite, mas no final dá tudo certo. Silvana, eu vou te chamar aqui pra gente já ir conversando. Eu faço essa introdução para as pessoas poderem ir chegando, sabe, Silvana? Opa, a Silvana saiu. Esperar ela entrar de novo, então, aqui. Oi, Ana. Beleza? Ah, a Silvana tá aqui, ó. Ana Maria falou com a gente aqui, né, Ana? Foi mal barato. Marizinha também falou com a gente.
E a Silvana vai entrar aqui agora para falar com a gente sobre shiatsu. Ei, Graça! A Silvaninha relutou um pouco, sabe? Falar com a gente aqui. Mas no final eu ganhei. Eu ganhei. Oi, Silvana! Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Seja muito bem-vinda. Eu acho que eu tô alto aqui. Peraí que eu vou tirar um negócio debaixo de mim. Beleza. Ai, Silvana, que bom que você tá aqui. Eu tô tão contente de estar falando com Eu também você. tô, mas é a primeira vez, então a gente fica meio receosa mesmo, né? Pois é, não tem que ficar receosa, não. Gente, É. a Graça que tá aqui, é a Maria das Graças. É a Não Graça é que eu chamei pra... a graça lá da clínica, não é? Pois é, eu chamei ela várias vezes. Ó, tô contando aqui. Porque eu falei com ela o seguinte. Ou tem gente que não sabe, nunca ouviu falar o que é shiatsu, sabe? Por exemplo. É verdade, E é que pode verdade. falar assim, gente, eu nem sabia que esse negócio existia. E aí pode te procurar, pode depois dessa pandemia, ou não sei como que está acontecendo durante a pandemia, depois você vai até me falar. Mas assim, pode despertar para isso. Por isso que a gente começou a ter esse canal, sabe, Silvana? Porque tem gente que não tem nem ideia, tem gente que, assim, no meu mundo, né, de onde eu vim, quando você fala assim, energia, a pessoa tem até medo, pra você ter uma ideia, porque não conhece, sabe? E não é uma Confunde coisa, muito, né? A gente pensa em energia como algo confunde com sobrenatural. uma coisa mística, uma coisa esotérica, né? Pois é, e não é, é algo real, sabe? E eu já entrei no assunto, mas vou voltar aqui um pouquinho. Ô, Silvana, é porque eu vi a Graça ali, se for ela, já tô intimando já aqui. Mas é por causa disso, sabe que eu acho interessante fazer esse bate-papo para as pessoas conhecerem o que é, né? Tá, Silvana, são duas coisas que eu faço sempre aqui. A primeira coisa, falar com todo mundo aí que tá na live, tem um aviãozinho aqui embaixo, que eu sempre aperto ele e convido vocês a fazerem o mesmo. E enviar para as pessoas que vocês acham que gostaria de assistir essa live. Então eu vou mandar aqui, ó, para algumas pessoas, para que elas possam, né, assistir a live. Porque vai ver que elas não estão nem sabendo também que tá tendo essa live aqui, né? Isto. Mandei para algumas pessoas aqui. Eu convido vocês a fazerem o mesmo. Porque quando o negócio é bacana, a gente sempre quer Coisa boa. passar, né? A gente sempre quer transmitir, né, para as pessoas. E E é, outra. e é interessante, Vivi, que você está falando que as pessoas não conhecem quando elas sentem, né? Porque cada pessoa, ela sente de uma forma diferente, né? Daquilo que ela está precisando naquela hora, naquele momento, né? Então é igual uma fruta, uns sentem mais ácido, outros mais doce, né? Depende. Então é muito interessante que fala assim, gente, mas como eu perdi isso? Como eu estava Pois tão perto é. de mim e eu não conhecia. Eu não tinha nem ideia de que isso era possível, né? Ontem eu estava conversando com. Ô, Silvana, nós duas já começamos o assunto aqui, mas vamos voltar um pouco de novo. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua história e da sua história com o Shiatsu, antes da gente entrar no assunto. Então, Vivi, eu trabalho como primeiro curso meu nome é Silvana, né? Silvana Soares de Rezende. Eu trabalho com Shiatsu há mais de 20 anos, né? Onde eu fiz meu primeiro curso. Morava na época e agora continuo morando em Formiga, né? E passei um tempo morando em BH. Foi onde eu conheci vocês, porque a Heloísa eu já conhecia, né? Mas lá na clínica a gente trabalhou e fez cursos juntos, né? Uhum. Então, eu trabalho com shiatsu há mais de 20, mas tem 2 anos eu terminei meu curso de estética aqui em Formiga. E na estética que eu achei que não teria muito a ver com shiatsu, tem tudo a ver, né? Porque além da gente ter tido aulas de terapia alternativa dentro do curso, também existe uma sintonia, uma dualidade, onde uma beleza física completa a beleza interna, né? Apesar de não mexer com a estética em si,
eu me sinto totalmente engajada na estética, justamente por essa totalidade, essa visão holística que o Shiatsu traz para a gente, né? Então, Interessante. eu me sinto totalmente engajada no curso, a escolha foi a correta mesmo, né? Porque não tem jeito da gente separar uma ruga, não tem jeito da gente separar um cabelo, uma pele, uma unha do restante do corpo, né? Então, é uma totalidade mesmo. Então, eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? Já tentei, na verdade, sair várias vezes, porque quando eu comecei não era uma coisa nada conhecida, né? Então, eu tive muitas dificuldades e tento passar de uma forma muito simples na primeira consulta das pessoas, o que eu vou tentar passar aqui também, que é uma Hum, forma bem simples de linguagem e queria que as pessoas entendessem de forma bem natural e bem simples mesmo, porque na uhum. verdade faz parte do nosso corpo, da nossa vida, né? É uma questão só de foco que a gente, na nossa cultura, não é muito permitido a gente prestar atenção na gente, né? A Verdade. nossa cultura é para fora, e dos orientais é uma coisa mais internalizada, né? Uhum. É só cumprimentar que as pessoas estão entrando. A Rosane está entrando aqui, Suzy, Cláudia. Gente, sejam muito bem-vindos aqui nessa nossa série. Hoje eu estou falando com a Silvana. Silvana vai falar com a gente sobre. É mesmo, Rose, a Sil é maravilhosa, uma bênção. Verdade. Obrigada. Ô, Silvana, e. Interesse grande vivi pela leitura corporal, pela constelação. É que eu estou te falando dessa visão holística, não tem muito como a gente separar as coisas. Você começa a trabalhar com uma coisa e depois você vai vendo que tem tudo a ver, né? Uhum, Eu nunca fiz cursos de leitura corporal, eu nunca fiz cursos de constelação, mas vivo colocando isso na minha vida mesmo, através de leituras, de vídeos, né? A da uhum, constelação familiar eu já fiz algumas também. uhum. A Ana falou com a gente aqui, né, de consciência corporal, né, que é uma leitura Uhum, corporal, né? Nossa, foi massa a live dela também. foi mesmo. Ô, Sil, e a gente estava começando, entrando num assunto que as pessoas acham que é sobrenatural, né, que energia é algo fora do comum, tem até, chega até a ter medo, né? É, hoje em dia está melhorando muito, não é? Não, a energia, ela, na verdade, tudo energia, né, Vivi? O nosso corpo é uma energia condensada, né? Então, todo ser vivo tem energia, energia é calor. É a que a gente estuda na física, na química, só que a gente isso não foi introduzido para a gente de uma forma natural, né? Uhum, Então, essa energia, ela é força geradora, né? E a gente, ela tem que percorrer no nosso corpo em 24 horas. Energia é hum, calor, ela entra no nosso corpo na hora da concepção e ela uhum, sai na hora da morte. O uhum. que é? A morte é a falta de energia no corpo físico, esfriou, Isso mesmo. Ô, Sil, né? seja muito Tem bem-vinda vários aqui. tipos de energia também, né? Tem vários tipos de energia. Com certeza. Você estava falando, né, quando você conheceu o Shiatsu, né, que tem mais de 20 anos que trabalha no Shiatsu, era muito diferente naquela época mesmo, né? Nossa, foi um. Primeiro foi um sacrifício que eu morava em Formiga, eu tinha dois filhos pequenos, na faixa de 6, 7 anos, né? Eu tinha que sair de Formiga uma vez por semana para poder fazer o curso. Era toda, saía quarta à noite e voltava quinta. Saía quarta e Uhum, voltava quinta. E aí, nessas ocasiões, a gente deixa menino com febre, deixa menino em reunião de escola, né? E realmente foi difícil, além do que a gente parecia que estava conversando, falando grego com as pessoas. Ninguém achava que ia dar nada esse curso, ninguém achava que isso acontecia, que era uma coisa muito fantasiosa da cabeça da gente, né? uhum, Não era o que já começa a ser hoje em dia, né? Onde as terapias são aceitas até mesmo pelo SUS, uhum. né?
Existe um programa aí desde 2006, onde tem vários tipos de terapias integrativas e complementares, Uhum. né? E isso abriu também, de certa forma, um campo bacana para a gente, né? Porque as pessoas, de um jeito ou do outro, acabam conhecendo. Isso, pelo menos chegar lá e ver o nome daquela terapia, né? Igual biodança. Biodança tá nessa lista, né? Tem gente que nunca ouviu falar. E eu sou terapeuta de shiatsu, né? Mas naquela época que eu fiz Gente, foi novidade para mim. o quê? Isso foi novidade para mim, não Eu sabia. sou. É porque quando eu comecei a frequentar a clínica, que o coordenador da clínica era o seu Avelino. Aí o seu Avelino me deu uma lista de cursos que eu tinha que fazer. Uhum. Gente, até pouco tempo eu tinha esse papel, você acredita? O Avelino já faleceu, até pouco tempo eu tinha. Aí ele escreveu cristais, shiatsu, massagem energética, eu fiz todos os cursos que ele me indicou. Um Eu que eu fiz não de fiz, cristais também, né? Cheguei a fazer um de cristais também. o Beto tá Trabalho escrevendo aí que ele com era ele. cobaia. Ele era porque ele fica falando o tempo inteiro que quando é namorado faz tudo. Agora, depois que casou, e olha que já casou há muito tempo, né? Mas assim, o Savelino, ele me deu uma lista. E a única coisa que eu não fiz da lista que ele me passou foi quiropraxia. Porque eu tenho Hum, medo, sabe? Não sei, mas eu ainda vou fazer para completar a listinha que ele eu me deu. fiz sessão, mas eu já fiz de osteopatia. Gostei Ah, muito, muito mesmo. parece que é É muito o bom. trabalha com músculos, mas com a parte esquelética também, né? A É. quiropraxia, eu acredito que trabalhe mais com a parte de coluna, de ossos, né? Aham. Ô, Núbia, seja bem-vinda. Aí, ó, quiropraxia é vida, tá vendo? É a única coisa que eu não fiz, porque eu fiz cristal, fiz até além, né, do que tava lá, porque nessa época tinha menos tipo de terapia do que tem hoje, então eu já fiz até outras terapias também. O Beto Entendi. tá falando assim, e eu gostava muito. Ô, gente, pode interagir aqui no chat, pode conversar, pode perguntar. Eu falo assim, pode perguntar. Eu nunca pergunto pro convidado se pode perguntar, né? Mas aqui no A gente chat podendo responder, não tem problema. Se não tiver, a não gente tem problema. Perguntar pode. Agora, ô, Silvana, quando a Oi. pessoa chega no seu consultório, né, que você falou, você conversa com ele. Conta pra gente como que é. Aí, ó, peraí. A Então, Cláudia tá falando, deixa eu ler o que a Cláudia falou aqui antes. Silvana, além de super profissional, passa uma paz, alegria e boas energias, né? Que já Oh, é que coisa natural dela. boa. E é mesmo, Obrigada. Silvana. É mesmo. Obrigada. Então, Vivi, na primeira consulta eu gosto de explicar realmente como funciona e de uma maneira não muito técnica até, porque eu Hum, fiz o TCC foi em cima do shiatsu na faculdade, mas eu acho que é uma linguagem que às vezes as pessoas desinteressam pelo como é falado, né? Então, o shiatsu eu explico que é uma energia, como a gente falou, né? Que no nosso corpo existe essa energia, que essa energia circula através dos meridianos. Primeiro eu queria falar que o significado da palavra, né? Porque o chi quer dizer dedos e o atsu é pressão com os dedos, né? É uma origem oriental mesmo, é milenar, né? E eu sinto o efeito dessa técnica diariamente, apesar de eu nem sempre receber, mas como existe essa troca, né? Não tem jeito da gente dar sem receber, não tem jeito de receber sem dar, né? Então eu sinto o efeito dela e ela tem me ajudado muito, né? Essa energia, ela circula no nosso corpo em 24 horas, através dos meridianos, que são canais por onde essa energia circula. Os principais são o número de 14, né? E esses meridianos, eles são, os chineses, eles têm uma visão holística da coisa. O que é isso? Isso eles têm uma visão que a gente tem um corpo físico, que a gente pensa, que a gente sente, e a gente tem uma alma, parte espiritual. Além do corpo energético, é claro, né? E a gente está inserido dentro de uma família, dentro de uma sociedade, dentro de uma cidade,
de um estado, de um país e do mundo também, né? Então, por isso somos todos um. Não tem Uhum. jeito de separar, né? Então, quando a gente vai fazer o shiatsu, eu não tenho como falar para a pessoa, para o corpo da pessoa agora, eu vou tratar o seu corpo físico, o resto fica ali no cantinho esperando. Você espera ali, né? Você espera ali, a sua parte, você não vai pensar, você não vai sentir, quer dizer, você não vai ter, a sua alma vai ficar desconectada do corpo. Eu não tenho como fazer isso, né? É uma visão do todo mesmo, e onde quer que a gente vá, a gente trabalha esse todo, Uhum. né? Ser cada dia mais notável, né? Até em termos das doenças, dos conflitos, né? Porque a doença nada mais é do que um conflito entre o ego e a alma. A alma que é uma coisa, o ego que é outra, né? E esse nariz em pé da gente, às vezes, leva a gente a lugares não muito bons, né? Então, quando eu toco o meridiano da pessoa, eu toco e ali, com certeza, tem alguma emoção guardada. Eu não Uhum. sei, você não sabe, né? Mas acontece que seu corpo é inteligente, ele sabe. Quando eu toco aquela energia que está ali parada, ela volta a circular. Ô, Então ela Silvana, vai. Oi. eu vou interromper de vez em quando, né? Uma para falar oi com as pessoas que estão entrando. Então, a Marizinha aqui, bom dia, Marisa, bom dia, Cristiano. A Carol falou que, ó, a Sil tem mãos mágicas. Desde 2013 eu faço Mentira. teatro com ela. Conheci, não largo mais. É Oi, linda assim. gente. É muito bom, né? Rodrigo, seja bem-vindo. Roberta, seja bem-vinda aí nessa nossa live. A gente está falando aqui de chats com a Silvaninha. Gente, a Silvaninha é muito querida mesmo. Ô, Silvana, eu coloquei aqui, eu fixei aqui o assunto shiatsu, só lembrando para as pessoas que podem perguntar. E prossegue o seu raciocínio, eu te interrompi. Pode ir. Não, então essa energia, ela volta a circular normalmente, né? Isso é sinônimo de relaxamento, mas traz um bem-estar e isso é terapêutico, isso cura, né? Porque se a gente está equilibrado energeticamente, se cada órgão tem, se cada parte do nosso corpo tem a energia necessária, não tem o porquê adoecer, né? O nosso corpo não foi feito para adoecer. A gente adoece porque a gente pensa errado e a gente sente errado. Errado, entre aspas, é o que a Uhum, gente consegue naquele momento, né? Mas aí vem uma doença, vem uma dor, vem alguma coisa que desperta o ser humano. Epa, preste atenção que aqui não está bem. Né? Então, na verdade, o que a gente chama de ruim são coisas boas, é um despertar mesmo. E se está sentindo no corpo físico, é porque já é hora de resolver aquilo. uhum. Né? Igual a Quando Ana a falou gente com a gente também, né? não tem consciência daquilo, fica difícil. Que providência que você vai tomar? Para onde você vai correr? Você está bem, né? A gente acha que está bem. Né? Uhum, Aí vem uma doença inesperadamente, até uma dor de cabeça que seja, né? A nossa medicina, ela não tem o hábito de ir na causa, ela vai na patologia, ela vai na doença, mas ela não pergunta por que que eu senti essa dor de cabeça, o porquê que eu tô com cistite, por que que eu tô com depressão, por que que eu tô com psoríase, né? E para cada patologia mínima que seja, uma dor no pé, que seja, um tornozelo, sei lá, existe um motivo para aquilo. Existe uma energia que está parada ali. e quando a gente não entende, ela fica insistindo, né? Porque é o modo que ela tem, o corpo, ele conversa com a gente o tempo inteiro, né? Só que a gente não foi acostumado a prestar atenção nele. Uhum. Nossa cultura é externa, é para fora, a gente é o outro. É a casa do vizinho, é o filho do vizinho, é o marido do vizinho, mas na gente mesmo, a gente tem maior dificuldade de prestar atenção, de voltar para Uhum, dentro da gente mesmo, uhum. né? E isso o corpo, ele manifesta de uma forma ou de outra.
né? Então, o shiatsu, a outra fundamentação dele chama lei dos 5 elementos, né? Que é metal, terra, fogo, ar e madeira. Né? Nós não vamos entrar muito nisso aí, não, porque isso aí é muito prolongado. E teria que ser uma linguagem mais técnica mesmo, né? Mas um elemento desse cura o outro, né? Um elemento desse equilibra o outro, porque o nosso corpo é muito sábio, É. né? A Núbia está falando aqui que a Silvana é um ser de muita luz, e é mesmo. Mônica, seja bem-vinda. E o Beto está perguntando aqui, fez uma pergunta aqui. Oi, Celinha, seja bem-vinda. O Beto está perguntando aqui, quando chega uma pessoa com desequilíbrio físico e energético, quantas sessões são necessárias para equilibrar? Ô Beto, depende disso, depende primeiro da disponibilidade da pessoa. A pessoa tem que querer. Porque eu posso propor um tratamento para ela que ela não vai querer, que ela não está preparada, financeiramente que ela não pode. Então tem uma série de fatores. Já teve gente que fez 3 vezes por semana no consultório. Quer dizer, ainda fala assim, se eu pudesse eu faria todos os dias. E ao mesmo tempo tem gente que vai uma vez e mesmo que você explique, não se sente preparado e ainda foge daquilo. Tem dificuldade de encontrar, porque o shiatsu nada mais é você voltar para dentro de você, né? Através do toque, que ou o toque pode ser terapêutico ou não, né? Às vezes a gente tá chateado, às vezes a gente chega uma pessoa de colocar a mão no ombro, de estender a mão, você já fica super reconfortado, né? Verdade. Então o toque ele tem esse poder. Né? Então, isso é muito relativo, porque depende de uma série de fatores. Essa coisa do tempo. Tem gente que faz lá, toda semana tem 20 anos. Tem gente que faz, né? Tem gente A Núbia escreveu aqui, eu queria um contrato vitalício com a Sil, eu queria shiatsu diariamente. Olha só, eu tô lendo aqui porque eu gosto de interagir, gosto que as pessoas escrevam mesmo. A Cláudia escreveu que amiga, pena que moro longe. Só de te ouvir, que vontade de fazer chats com você. E assim matar a imensa saudade que sempre sente de você. Essa pessoa outro bonitinho especial. demais que eu não vejo há tempos, Ó, mas mora no meu coração também. ô Rodrigo, ó, Silvana é uma inspiração ver você compartilhando seu conhecimento conosco. Isso mesmo, Rodrigo. O que é Ai, bom que tem que coisa compartilhar, boa! isso mesmo. Quem ainda Que não coisa conhece, tem que consultar e tem que conhecer o chat, né? A Marisa, boa! parece bobagem, mas é isso mesmo. Nem todo paciente está aberto para cura. Nem todo paciente está aberto, né? Igual você está falando aí, tem gente que foge. E realmente é uma coisa, porque todas as respostas estão dentro da gente, né? Eu costumo brincar que Deus não fez e jogou a chave fora, não, a chave está aqui dentro, né? É preciso da gente querer, e nem sempre é muito fácil fazer isso, né? Dói, machuca às vezes, né? Porque existe emoções guardadas muito e que a gente muitas das vezes nem consciência não tem, né? Muitas vezes a gente acha que aquilo ali passou, que aquilo ali nem lembro mais, né? E tá lá, registrado no seu corpo físico, no seu corpo mental, no seu corpo emocional, né? E o Shiatsu trabalha com 5 emoções, né? A raiva, a tristeza, a alegria, o medo e a preocupação. Todas elas são saudáveis, né? A gente deveria passar por elas durante o dia todo. Então, o que adoece? Adoece o excesso da emoção ou a falta da emoção. Gente que tem raiva demais, gente que tem raiva, não tem raiva de jeito nenhum. Gente que tem medo demais, gente que não tem medo de jeito nenhum. Esse desequilíbrio é que adoece. Por quê? Porque essas emoções, elas são ligadas aos nossos órgãos vitais,
um par de órgãos vitais, que é ligado a uma cor, que é ligado a um sabor, que é ligado a um líquido orgânico do corpo, que é ligado a uma parte do rosto, que é ligada a uma estação do ano e assim sucessivamente. Justamente pela essa visão holística que os chineses têm. Então, explicando melhor, a raiva, ela é ligada a fígado e vesícula, que é ligada aos olhos, que é ligada à lágrima, que é ligada ao sono, que é ligado ao sabor azedo, que é ligada a músculo, tendão, articulação, movimento, né? Porque toda doença de fígado reflete nos olhos. Né? A gente vê isso, para os chineses, os olhos é a janela da alma. Né? Então, a gente olhando nos olhos das pessoas, a gente sabe se está com sono, se está com raiva, se está com sono, se comeu, se está com fome. E até mesmo, porque o fígado é que metaboliza muita coisa. Né? Olha bem, aonde reflete a hepatite? Os olhos ficam amarelados. O que o médico faz? Coloca você de repouso. Porque se é ligado ao movimento, né, o repouso ele vem para equilibrar aquela energia. Né? A própria droga, ela é metabolizada no fígado. Dependendo, você sabe até o tipo de droga que foi usada. O olho mais sonolento, a pupila mais vidrada. Né? O problema é que a gente esqueceu de olhar nos olhos das pessoas. A gente vive com elas dentro de casa e a gente não sabe. Se a gente conseguisse olhar, a gente saberia muita coisa da outra pessoa sem precisar falar. Né? A gente tem a preocupação. É ligada a estômago e baço pâncreas. Na medicina chinesa, o baço anda junto com o pâncreas. É ligada à cor amarela. Toda pessoa com problema de estômago fica amarela. Né? É ligada ao sabor doce, é ligada a essa parte menstrual da mulher, por isso que a gente tem vontade de comer doce. É ligada a tudo que é de boca, não dente, dente é outra coisa, né? Mas é ligada a tudo que é de boca. E ele tem uma coisa interessante e que é uma coisa muito importante, interessante e importante. Ele é ligado ao nosso pensamento. Nosso pensamento é o maior ladrão de energia que a gente tem. A gente pensa, tá, mas cadê força na parte inferior do corpo para você colocar aquilo em prática do que você pensou? Cadê a ação, né? A energia fica na parte superior do corpo. Não tem movimento nas pernas, aquilo pesa, aquilo é muito difícil. E o pensamento, a gente não pode deixar ele muito à vontade, não. Porque ele é amigo, mas ele é inimigo. Fora o que você pode pegar ideias e pensamentos de outras pessoas, né? Às vezes você não está pensando em nada, chega uma pessoa no seu ouvido, eles falam, mas não é que é mesmo? Aquilo ali não tem nada a ver com você. Verdade. Ô, Silvio, Né? deixa eu interromper só um pouquinho. A Marisa, eu era paciente da Silvaninha aqui em BH e é uma terapeuta extraordinária, uma amiga fabulosa, é mesmo. Agora, tem um comentário aqui que eu queria que você comentasse em cima dele. Olha só. Porque você falou de equilíbrio. Então, olha o que a pessoa falou, a Celinha. Nossa, é verdade. Tenho certeza que já fiquei doente de raiva quando você estava falando da raiva. Agora, nunca mais quero ter esse sentimento. Faço de tudo para me desviar dele. Queria que você comentasse isso aí. Isso também acaba adoecendo. Porque, na verdade, o saudável não é a raiva, é o ímpeto. É o que te traz o movimento, é o que você coloca, limite para as pessoas. Ou até que se venda, que para cá é meu. Então, na verdade, quando você evita, você está fazendo um esforço extraordinário com o seu corpo para poder não sentir aquilo. Quando, na verdade, você tem que sentir e aprender a lidar com aquele sentimento, a deixar ele fluir. Né? E é uma onda, né? Ele vem e passa. Então, não se permitir sentir, mas você sente, observa o seu corpo, né? Conhece a sensação que aquele sentimento tem no seu corpo e deixa ele passar, que é uma onda, ele vai passar.
E é um autoconhecimento, não é? Porque quando a gente aprende a lidar com as nossas emoções, você sabe direitinho onde o bicho pega. Uhum. Mas o negócio não é evitar aquele sentimento. Você pode até sair de perto na hora, evitar aquilo, mas depois você volta de uma forma mais equilibrada e vai tentar colocar aquilo que você sentiu. Eu acho Uhum. que como diz o outro, o pulo do gato é aí. É o equilíbrio mesmo. Por isso Né? que eu queria que você comentasse, porque não é tipo assim, quando ela fala, que faço tudo para me desviar dele, não. Acolhe ele, né? Tô com Sabe por quê, raiva. Vivi? Assumir que tô com raiva, deixa ela passar, ou então sai de perto, igual você falou, porque eu vou sentir, não tem jeito, né? Eu expliquei aqui um Sabe dia o por quê? negócio da mão. Ah, pode Às falar. vezes a gente entra em disfarce. Por exemplo, a depressão. A depressão é muito ligada à raiva. A pessoa não se permite sentir a raiva, mas ela fica depois depressiva. Porque veja bem, na mulher, então, a mulher, ela, dentro da nossa sociedade, ela não pode gritar, ela não pode ficar brava, mas ela pode chorar, né? E aí, o que que acontece? A gente aprende a disfarçar a raiva com a tristeza para poder ser aceita. É No homem, verdade. ao contrário, ele pode gritar, ele pode ficar bravo, mas antigamente, ele não podia Não chorar. pode chorar. O homem não chora, né? Então a gente vai encontrando jeitos de disfarçar as nossas emoções em vez de encará-las. E isso acaba que adoece, porque ou o fígado vai ficar com muita energia e a vesícula, ou ela vai ficar com pouco. E olha que E todo interessante, a gente aprende isso ao longo da nossa vida toda, né? Então a gente aprende a adoecer. é lógico, olha, o menino da birra, pequenininho. Você nunca cata aquela birra, é muito difícil, você já fica brava, você grita, você não quer nem entender direito o mecanismo da emoção da criança. Né? A gente logo já fica brava, porque você tem que ser autoridade naquela hora ali. E o limite, às vezes, nem sempre vem dessa forma. Né? Uma pena que a gente vai aprendendo isso já mais Tarde. velhinha. Né? Então, voltando ao estômago e o baço, a emoção da preocupação, o que que acontece, Vivi? Essa preocupação é a gente que tem que controlar a mente da gente. Eu posso chegar aqui, eu já dou muito esse exemplo no consultório, eu posso chegar aqui e te fazer uma raiva muito grande. Você olhar para mim e falar assim, isso não me pertence. Isso não tem Uhum. nada a ver comigo, eu posso até ajudar, posso escutar e tal. Ou então você pode falar para mim mentalmente assim, agora eu me vingo. A escolha é sempre nossa. Então você vai pensar o positivo ou você vai pensar o negativo. E isso é um exercício, né? É um Então é orar exercício. e vigiar os nossos pensamentos. Por que que eu estou Uhum. pensando isso? Por que que eu estou sentindo isso? Né? E quando a gente pergunta, automaticamente vem a resposta. Né? Vem Só a gente mesmo. observar. Né? Uhum. A gente tem o pulmão, a tristeza que é ligada a pulmão e intestino grosso. Todos dois são eliminação, né? Sem respirar e sem esvaziar o intestino, nada feito, né? É ligada à cor branca, é ligada à pneumonia, depressão, né? A pessoa fica branquinha, sem vida, sem cor, né? E essa energia da tristeza, ela é também associada à nossa respiração, né? Com essa ansiedade que a gente vive, essa respiração, ela é uma respiração cachorrinho, ela vem só até aqui no cardíaco. Resultado, ela não oxigena o baixo abdômen e não oxigena o cérebro, que é nosso Uhum. computador. Né? Então ela fica aqui, a energia fica parada aqui, né? Ela não circula, isso é motivo de doença também, né? Tanto que hoje a síndrome do pânico é uma coisa assim absurda.
Por quê? Porque quando a gente respira direito, né, a energia vai lá nos rins, que é a nossa energia vital, e bombeia o sangue para o coração. Então, quando a gente não respira direito, o abdômen e esses órgãos todos do abdômen, eles não recebem vida, né? Assim como o cérebro também. Concentração fica ruim, memória fica ruim, né? Raciocínio fica ruim, porque não chega vida, né? Não chega vida. A falta do ar, a falta da respiração é a morte. Então, vai morrendo determinados órgãos, uma parte de determinados órgãos. Né? Então, a gente tem que prestar muita atenção. Por isso, sempre o pessoal falando em terapias que envolvam a respiração. Né? A gente tem a alegria, porque a alegria também demais, a euforia, aquela pessoa que fala alto, gesticula, né? Ela é ligada a coração e intestino delgado. Então, essas doenças de coração, de intestino, irritabilidade no intestino, né? Diarreias, né? Isso tudo tá ligado. E às vezes a gente fala assim, nossa, mas aquela pessoa era tão alegre, por que que morreu do coração? Né? Mas uma pessoa, ela não sorri 24 horas. Então, você já sabe que ali tem alguma coisa. Ali tem algum disfarce de energia. Para aquela Mas pessoa é importante falar que não é um disfarce consciente, né? Com É certeza, um mecanismo que é utilizado, de né? defesa. É um mecanismo de defesa. A pessoa não Uhum, dá conta de lidar com a dor, e aí ela começa a usar desse disfarce para dar conta de sobreviver. uhum. Né? Por isso que o autoconhecimento é sempre muito bacana. Né? Só que antes as pessoas nem tinham muita noção disso, a gente não foi criado dessa forma. É. Agora, com essas terapias, com a globalização, que a gente está chegando muita coisa bacana, a gente tinha muito mais dificuldade de receber informação. É, agora que a gente está tendo informação. A Marisa colocou aqui que a doença, dor, sintoma é uma ferramenta, né? E a Suzy Exatamente. concordou com ela. É. Bem-vinda, Valéria, Zânzia. É isso Então, o que mesmo. que Então acontece? você falou do medo, e você falou do medo, da Não, preocupação. Não. Você não, falou ainda da não falei do raiva, medo, da preocupação e agora você está falando da alegria. da alegria, da tristeza, né? Da Raiva, tristeza. preocupação, tristeza e alegria. Ficou Isso. faltando o medo, né? O medo, ele é ligado a rim e bexiga, né? Ele é ligado, é de lá que a gente vem. É lá da ponta da coluna, né? A coluna, ela é nossa estrutura. Então, é ela que irradia energia para todos os órgãos. Né? Ela é ligado à energia do medo, ele é ligado aos ossos, ligado aos dentes, que é a extensão dos ossos, é ligado ao ouvido. Olha o formato de um rim, né? O Uhum. formato de um feto de cabeça para baixo. Por isso que a aurícula vem e coloca os pontinhos todos ali dentro da orelha. Da Né? orelha. É ligado aos dentes, eu falei que é a extensão dos ossos, é ligado a cabelo, é ligado a energia vital, é ligada à energia sexual. Então, o que, que acontece quando a gente vai envelhecendo? A velhice é a falta da energia vital, não é? Vai diminuindo, Uhum. igual a velhinha se apagando. O que, que acontece no nosso corpo físico? A coluna não fica legal. E a Uhum. coluna, agora nós estamos na época de frio, gente, a coluna não gosta de frio. Por isso que tem muita gente que tem problema de coluna, agrava no frio, né? A coluna, os ossos, a tendência à osteoporose, os dentes não são tão bons, né? Ou caem, muitas das vezes a gente perde dentes, né? A gente fica mais surdo, o cabelo branqueia ou cai, né? A energia sexual diminui. Então, o nosso corpo, ele vai conversando com a gente o tempo inteiro. Só que a gente não presta atenção, né? Uhum. O medo na criança, por exemplo. Por que a criança faz xixi na cama? Na hora que ela relaxa,
Ela deixa, porque todo líquido orgânico, a urina, o suor, a lágrima, libera muita toxina. Então, eu conheço gente que não sua, não tem o menor suor, nem desodorante não usa, não chora, faz xixi muito pouco, né? Saliva, ou saliva muito, ou não saliva nada. Então, isso tudo são sintomas. O nosso corpo vai conversando o tempo inteiro com a gente. E Né? e Então, tudo desequilibrado não é bom, né? Ou do mais ou de menos. e vem das nossas próprias emoções. Né? Olha para você ver, eles falam hoje em dia que o câncer nada mais é do que uma má água, muito profunda que você tem. Ele aparece normalmente até um ano depois de algum acontecimento na sua vida. Você pode voltar atrás que você vai ver o que fez aquilo gerar. Né? Então, o que acontece? Imagina uma ferida. Aí, quando você está lá com a ferida quase secando, você vai lá e arranca a casca. Aquilo volta a sangrar. E essa ferida vai crescendo. Né? E você ainda pensa assim, ó, perdoar, desaforo. Vou perdoar nada. Enquanto isso, a sua ferida vai crescendo. Né? E existem, é difícil, mas você tem que trabalhar com você mesmo. Né? E o que acontece? Afeta ao órgão a parte do corpo que está relacionada àquela emoção sua. Vamos supor que foi alguma coisa relacionada à sua parte feminina. Vai vir seio, útero, ovário, vagina. Né? Se foi alguma coisa que você não conseguiu digerir, vai para o estômago, essa parte digestiva. Né? Então a gente tem que e a cura, ela precisa de cura em todos os corpos. Não adianta você fazer uma quimioterapia só, se você não mudar padrão de pensamento. Né? Porque o que faz, o que traz a cura, por isso que tem gente que cura e tem gente que não cura. Né? Porque continua na mesma vibração. E vibração é pensamento mais sentimento. Pensamentos mais sentimentos, isso mesmo. Você emite no universo. E é aquilo que vai voltar para você. Isso mesmo. Né? Aqui no canal a gente fala muito de frequência, né? E é a frequência do pensamento e a frequência do sentimento, ela entra em ressonância. E aí ela amplia para o universo, se a gente for falar de forma mais técnica. São assim. Dois corpos que eles andam juntos. Né? O corpo físico, nós temos o físico, mental, emocional e espiritual. E o energético. Né? O físico é que mais a gente conhece. Mas não consegue fazer tudo ainda. Né? Mas a gente é sono, é alimentação, é água, exercício físico, né? Mas a gente dá conta de fazer algumas coisas, outras não. O mental e o emocional, eles andam juntos. Se você tem bons pensamentos, você vai ter boas emoções. Mas vice-versa também. Né? É orar e vigiar. Né? Então, o que acontece? Se a gente deixa o pensamento muito à vontade, normalmente, pela nossa autoestima, que é muito baixa, ele vai pelo lado negativo. Então, você tem que ficar buscando. Tem que ficar buscando. E tem uma forma, às vezes, da gente lidar com eles. Né? A gente aproximando de pessoas que realmente valem a pena. Né? Às vezes as pessoas, a gente fica martelando ali com pessoas que simplesmente querem te botar para baixo, te chatear, e a gente fica ali. Né? A gente escolhendo o que vai entrar dentro da sua cabeça, do seu coração. Né? Filmes, livros, né? Papos mesmo com as pessoas. Né? Então, essas formas de cuidar desse corpo é muito importante. Muito importante. E é tudo com a nossa escolha. É livre-arbítrio. Isso mesmo. Né? Porque o livre-arbítrio da gente é bom só a hora que a gente precisa, que a gente quer.
né? Em determinadas horas a gente quer que alguém resolva aquilo pra gente, Verdade. O né? Beto está colocando aqui que a principal mudança é interna, isso mesmo. E aí ele colocou antes aqui, são muitas sessões de shiatsu, né? Nem sempre, uai, depende da pessoa, por isso que é o momento de cada um, né, Vivi? E a gente tem Ah, um olha só, espiritual. a Marisa está perguntando aqui, quando é que sai um curso, minha linda? Calma, Oh, minha Marisa, calma, Marisa. Ô, ô, olha só, a gente está há 50 minutos aqui. já? Tá vendo? Tá vendo como é que uma consulta demora? Para você ver, quando a conversa é boa, passa e a gente nem nota, Eu né? começo a falar, eu entusiasmo, né, Vivi? Ô, gente, muito bom. Só Tá fechando vendo? aqui o corpo espiritual, só fechando o corpo Tá espiritual, bom. que o Pilates não trabalha com religião, né? A gente trabalha com energia divina, sem ela não tem jeito. Agora, a religião, ela é muito voltada para os homens, né? E elas são manipuladoras, querendo ou não, tá? A católica, minha culpa, minha tão grande culpa. Tá, mas o que eu vou fazer com isso? Certo? A culpa, antes da gente fazer esse aqui aprendizado, nós estamos aqui em aprendizado, né? Então, não tenho por que ter essa severidade com a culpa, né? E o espiritismo. Ah, eu vim aqui para pagar. Pagar o quê? A gente veio aqui para aprender uma nova oportunidade que a gente está tendo. Então, as religiões, elas são suportes para muita coisa, mas a gente tem que sempre estar questionando, porque ela foi ensinada para a gente pelos homens, e os homens são limitados. Então, toda religião, porque tudo, Vivi, é dual. Tudo, essa dualidade existe no tal, naquele símbolo do peixinho, né? Dos dois peixinhos, Yin contém Yang e Yang contém Yin. A gente não falou sobre isso e é muito importante, porque essa dualidade, ela é o equilíbrio. O nosso corpo é dual, né? Direita, esquerda, frente, costa, parte de cima com a parte de baixo, né? Ela é dualidade no planeta todo. O sol e a lua, o homem e a mulher. A estética, como eu falei, né? Tem o lado das ruguinhas, mas tem o lado interno, né? Ela é o doce, o salgado. A gente não só ganha, a gente não só perde. Então, essa é aquela balancinha antiga que a gente põe um tanto de pezinho de cá e um tanto de batata do lado de cá. Né? Essa dualidade, ela existe. Então, dentro das religiões, ela também existe. Toda religião tem um lado positivo e tem um lado manipulador, sim. A gente tem que estar sempre questionando, porque ela foi feita pelos homens. Né? E Deus, quando não nos pergunta assim, eu vou gostar de você, não nos fala assim, vou gostar de você que você é católico, espírita, protestante, umbandista, budista. Ele não recebe a gente dessa forma, O né? amor é Então, incondicional, né? o respeito, né, que a gente tem que ter. E no consultório isso é importante, porque eu não posso falar a minha linguagem lá. Eu tenho que falar, eu tenho que respeitar a crença daquela pessoa que está ali. Uhum. Né? E que, afinal de contas, é tudo igual. Tudo volta para o amor de Deus, tudo volta para a vida, para a oportunidade, porque você pensa bem, em quantos mil espermatozoides estavam naquela hora lá, a E gente, eu tô aqui, né? a oportunidade de aprendizado, né? Isso é muito bacana, isso é só coisa de Deus mesmo, né? Que a É gente faz muito, errado, muito errado, lindo. errado, e ele vai lá e puxa a orelha, põe de castigo ali, né? No caso, a doença, a dor, o que que é? Um puxãozinho de orelha, né? Uhum. Que a gente precisa prestar atenção, né? Ai, ai. Então, ele tem os benefícios que não vai dar tempo da gente falar, as indicações, né? Mas normalmente é para quase tudo, né? O shiatsu é indicado para quase tudo. A gravidez, que poderia ser, ela tem alguns pontos só que a gente não pega, mas é extremamente benéfico, né? Não pode um Uhum. sangramento, não pode uma doença infecciosa, né? Contagiosa, é isso só, mas o resto, o toque, ele é bom para
qualquer pessoa, em qualquer condição. É fundamental, né? Né? Olha, ai, que pena que tá acabando o tempo e já vai fechar essa live. Então, você tinha me pedido para fazer um exercício. Um exercício através do toque é meio complicado, né? É, Mas eu queria deixar que vocês sentissem no coração de vocês um toque de amor mesmo pela vida, de gratidão mesmo, por todas as oportunidades que a gente tem no dia a dia. E a gente uhum, repensasse muita coisa nesse momento de pandemia, né? Que isso fortalece a nossa imunidade. Se a gente está com um sistema imune bom, a gente não tem o porquê adoecer. Não tem o porquê pegar o vírus, né? Então, e é a energia do sentir. Vamos prestar atenção no sentir, né? uhum, Porque o sentir, a gente esqueceu dele. A gente colocou no piloto automático, né? E a gente, para se proteger, a gente não podia entrar na emoção do outro, não podia ter compaixão, não podia vibrar na dor daquela pessoa, ter empatia com ela. Então nós deixamos de sentir. Aquilo amola, chateia, mas... Então vamos repensar esse sentir nosso com a energia divina, com a energia de amor, mesmo que eu acho que é o que o planeta está pedindo nessa hora, né? Então, Silvania, gratidão, gratidão, eu gratidão. agradeço Vai muito. fechar agora essa live, esse negócio do Instagram, é porque ele fecha, então eu E gosto eu de parar um pouquinho antes. agradeço a todas as pessoas que tiveram a paciência de escutar, viu? E que você não sabe, assim, com toda a dificuldade que eu tive, o bem que vocês me fizeram, tá bom? Gratidão, muita, muita, muita. Deus abençoe a cada um de vocês, viu? E que a Obrigada gente pelas pessoas que possa estiveram se aqui. autoconhecer cada dia mais, mais e mais. Né? Essa é a nossa evolução, essa é a nossa missão aqui, tá bom? Silvana, foi muito bom. Não sei, não sei, quer dizer, eu sei porque o pessoal está escrevendo aqui que foi sensacional, que você, ó, foi Muito demais. Estão pedindo obrigada. outra live aqui. Muito obrigada por cada palavra, por cada sentimento, por cada vibração. Podem ter certeza que vocês me ajudaram de uma forma ou de outra, tá aqui hoje. Tá bom? Aos meus pacientes, às pessoas que estão escutando, muita gratidão. À minha família, sabe? Tudo ao meu trabalho, a Deus mesmo, aos mestres de luz que nunca nos abandonam, nossos anjos da guarda, né? Que a parte espiritual é tudo. Sem ela, nada feito. Tá Muito bom? bom. Me Muita perguntaram gratidão. aqui, essa live vai ficar gravada no IGTV, no Facebook, no YouTube. E foi muito lindo. E todo sábado a gente tem uma pessoa falando aqui com a gente. Semana que vem não vai ser sábado, vai ser na sexta-feira à noite. A gente vai Ah, que falar da legal. dança com a Rosinha. Olha só, que Ah, que delícia, lindo! Que lindo! não é? Muito bom, muito Ô, bom. E gente, eu não quero ir embora, não. Eu tô aqui assim, fazendo uma hora. vocês tiveram uma ideia ótima, essas lives. É uma oportunidade de rever. E você tem uma maneira muito simples de explicar as coisas, Vivi, de transmitir o ensinamento. Isso é muito bom, viu? Muito bom mesmo. E eu acho que, assim, é o que a gente pode fazer hoje para tentar nos ajudar e ajudar a cada um, né? Ai, Porque a cada vez que a gente fala, a gente toma mais consciência um pouquinho de tudo que a gente precisa e merece viver aqui, tá bom? é. Gente, tchauzinho pra vocês. Tchau, tchau, porque a live vai fechar, eu tenho que encerrar ela Um aqui. Um beijo beijo. de cada um, viu? Gratidão. Tchau, Nós tchau. todos. Gratidão, tchau. E a gente vai fazer outra, viu? Tá bom, bem.